Olá, empreendedores! Hoje a gente está aqui no Let's Cast para poder falar sobre gestão de projetos. Toda uma introdução aí a como você pode usar a gestão de projetos a favor do seu negócio. E eu estou aqui com um convidado super especial, Mário Trentin, referência em gestão de projetos aí no mundo e Brasil afora. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Vamos lá, então, falar de gestão de projetos. Eu falei que era um convidado especial. Mário, me conta aí como que é possível a gente trabalhar a gestão de projetos em termos assim mais práticos mesmo. Como é possível a gente fazer o uso da gestão de projetos, não pensando na operação, mas em coisas que a gente quer trazer para o nosso negócio, inovação, novos produtos, novos modelos de negócio. Como que a gente pode fazer isso de maneira prática? Como que você vê isso no mercado acontecendo hoje, atualmente? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o que é a gestão de projetos? A gestão de projetos é a gente tirar ideias do papel e transformar isso em resultados. Ou seja, a gente tem um empreendimento temporário, pode ser a criação de uma empresa, pode ser a construção de uma casa, qualquer coisa que a gente tiver, e precisamos organizar isso, um objetivo em pedacinhos menores. Isso é a gestão de projetos. E no final das contas, ela serve para tudo. A gente tem projetos pessoais, existe um padrão para isso, que é a Fundação Educacional do PMI, que mostra como é que você faz projetos para adolescentes, crianças, jovens. Isso faz parte da educação, inclusive da base curricular do Brasil também. Agora tem uma matéria chamada Projeto de Vida. Você jura? Tem, Projeto de Vida, as crianças estão fazendo lá. E o Projeto de Vida é algo que veio da educação dos Estados Unidos. A Fundação Educacional do PMI ela já existe há décadas e criou em mais ou menos 2006, 2008, um programa para crianças, que se chama Gestão de Projetos para o K-12, que são as criancinhas de até 12 anos, e para o Youth, que é de 12 até entrar na universidade. E essa metodologia ela é utilizada para que a criança possa criar seus objetivos de vestibular, enfim, de qualquer outra coisa, monta um cronograma e executa aquelas atividades. A aprendizagem também baseada em projetos, que é o Project Based Learning, também usa gestão de projetos. Então, no final das contas, a gente entende hoje cada vez mais que a gestão de projetos é uma habilidade para a vida, para que a pessoa, o profissional, a criança possa se organizar para ele executar as coisas. Porque o maior problema que a gente vê hoje, o empreendedor sofre isso, mas não é só o empreendedor, é a procrastinação. Você tem um monte de sonhos, ideias, aí você quer criar, enfim. Você não consegue realmente pôr em prática. Porque não tem o método. Então, eu não consigo criar o meu salão de beleza ou montar o meu e-commerce, seja lá o que for, porque ele está muito distante, lá longe, né, como um sonho, e eu não consigo colocar isso no papel, colocar objetivos menores, o que eu preciso construir como milestones, marcos, enfim, para eu poder chegar lá nesse resultado. Então, a gente fala cada vez mais que a procrastinação não é um problema de motivação, é um problema de organização. E essa organização tem método, a gente não precisa reinventar a roda. A gestão de projetos tem um conjunto de métodos, né? Então, resumindo para a pergunta, ela serve para coisas pessoais, está dentro da educação, a educação por projetos, que é o Project Based Learning. Serve para os profissionais, então você que é engenheiro, enfim, pessoas de finanças, recursos humanos, estão trabalhando em projetos dentro de uma grande empresa, por exemplo, nas suas iniciativas. E você que está criando uma empresa, isso é um projeto. Tem um livro sobre isso, que é do professor Paulo Sabag, né? Um grande abraço aí pro Paulo Sabag, meu amigo. Tem um livro dele autografado, que é Empreendedorismo e Gestão de Projetos. Que você vai fazer o estudo do seu modelo de negócios, uma série de coisas que você aprende aqui na Let's Go e no Let's Cast, né? Mas que você vai montar cada uma daquelas coisas como uma etapa dentro de um cronograma. Fazer o estudo de mercado, eu vou definir meu produto, se houver um ponto físico, uma fábrica que você vai construir, um e-commerce, tudo isso precisa ter um ou vários projetos, podem ser vários projetos. E aí eu tenho um cronograma, responsáveis e posso tirar isso do papel de uma maneira organizadinha, né? Perfeito, obrigada então aí pela introdução. Me fala uma coisa, com a sua experiência como empreendedor, Mário é empreendedor, né? Eu sei que você é sócio da Modern PMO, que está aí já há um tempo no mercado. O que você vê que é o maior erro como empreendedor, né? Das pessoas que põem a mão na massa, que querem realmente atuar com gestão de projetos, que querem gerenciar os projetos do seu negócio,
Mas qual que é o maior erro que você encontra no mercado diante aí desses empreendedores que estão buscando abordagens, metodologias diferentes? O maior erro é a gambiarra, no final das contas, né? Porque a gente quer fazer as coisas sempre com algum jeitinho, sendo que existe um método. Se existe boas práticas, é porque várias outras organizações profissionais, eles seguiram aquilo e funciona bem. Então, existem boas práticas de finanças, de marketing, de cada coisa. Se você não segue boas práticas de finanças, como o fluxo de caixa da sua organização, provavelmente você vai ter problemas de marketing e de todas as outras coisas. Na gestão de projetos não é diferente. Muitas vezes a gente tem os projetos para os nossos clientes, se você é uma agência de marketing. Então, quem está criando aí uma agência de marketing, por exemplo, é um grande exemplo de que tem vários projetos. Toda agência de marketing hoje manda mensagem para a gente, né? Como é que faz para organizar os projetos, metodologia, etc. Porque você precisa fazer uma campanha, você precisa fazer um evento, você precisa fazer uma série de coisas aí na sua empresa de marketing, que são projetos para os clientes. E a gente vende esses projetos muitas vezes e depois não os organiza internamente. Aí você começa a ter conflitos de recursos, desperdício, problema de rentabilidade. Desses problemas aí, qual que é a maior dor que você vê? Falta de priorização, falta de recursos? O que é que o empreendedor faz que é o maior erro? Assim? É a priorização, com toda certeza. Priorização. Porque falta de recurso todo mundo vai ter. A questão é como que você vai direcionar esses recursos. Se a gente pensar, grandes empresas, elas também têm falta de recursos. Você pensar, né? A Apple aí 2, 3 trilhões de dólares. Mas ela não pode sair fazendo carros elétricos, uma série de coisas ali, porque ela vai ter que tirar recursos de outro lugar, das coisas que são vencedoras dela. Então, a gestão de projetos, ela parte da priorização, quer dizer, eu vou escolher que objetivos que eu quero atender, e ela parte de uma segunda coisa muito importante, que é a sequência de execução, ou sequenciamento. Porque não é só o que eu vou fazer, é quando eu vou fazer. Então, cada uma dessas coisas que você determinou que precisam ser feitas para a conclusão desse projeto. Exatamente. É isso? Exatamente. Tem muito a ver aí com cronograma, mas é o cronograma especificamente? Com cronograma ou então um roadmap, que é um roteiro estratégico da organização, porque pode ser vários projetos. Então, quem está criando uma empresa, por exemplo, ele vai começar com várias coisas ao mesmo tempo. Até o Marcelo fala aqui na Let's Cast, no Let's Go, ele fala sobre isso, porque às vezes você criar coisas que você vai precisar, mas não precisa agora, isso é um desperdício. Então, eu quero investir, por exemplo, já em fazer o site da minha empresa. Eu não tenho nem produto e nem o restante das coisas. Aí você vai gastar um tempo naquilo, recursos, dinheiro naquilo, depois o site vai ficar 6 meses parado, porque aí você precisa montar o restante. Então, existe uma sequência de coisas para ser executadas. No final das contas, a priorização é o seguinte: eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria. Então, eu tenho que decidir o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Mas daquelas coisas que eu decidi fazer, eu não consigo fazer todas ao mesmo tempo. Aí eu vou decidir quando fazer. Então, eu decidi que eu quero abrir uma padaria. Então, se é uma padaria, não é um restaurante, não é uma floricultura, já disse não para várias coisas, né? Que é o foco do empreendedor. Mas se eu decidir fazer uma padaria, agora vem uma sequência de coisas. Onde vai ser o local, enfim, uma série de coisas aqui, para que eu consiga encadear isso, para eu ter os meus recursos o mais rápido possível. Muitos empreendimentos, sejam startups de tecnologia, enfim, se você está montando uma franquia, qualquer tipo de coisa, se ele errar nesse sequenciamento, ele pode não sobreviver. Porque eu preciso de R$1 milhão, por exemplo, para criar o meu negócio, de R$10 milhões. Mas eu vou recebendo isso aos poucos e vou começar a vender e ter o meu fluxo de caixa. Eu não posso gastar 9 sem ter recebido nada e não ter ou investimento ou ter receitas. Aí isso é a questão da priorização. E fica muito claro em vários tipos de projetos que a gente faz. Os exemplos da construção civil são muito evidentes, né? Então, se a gente pegar uma empresa de construção civil, você vai fazer um conjunto de prédios, ou você vai fazer um shopping center. A gente sempre organiza isso de uma forma faseada. Imagina que eu vou investir 50 milhões num empreendimento, por exemplo. Aí eu vou construir, são 4 prédios, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou criar isso em etapas e eu vendo a torre 1, construo a torre 1. Recebo aquele dinheiro, construo a torre 2, faço, enfim, se você for ver, você vai ver até shopping center. Isso tem a ver muito com a gestão de projetos e com essa ideia que a gente tem de poder realmente viabilizar, né, o retorno sobre o investimento de coisas que já estão prontas, em vez de esperar tudo ser concluído
concluído para poder realmente ter algum retorno. É aí que faz a grande diferença. Uhum. A gente chama isso de Project Finance, que é meio que o financeiro de um projeto. Então, pera lá. Empreendedor, priorize as suas iniciativas e os seus projetos. É isso, essa é a mensagem. Certeza. É isso. Não vai fazendo tudo de uma vez, achando que, poxa, um pouquinho de tudo você vai ter muito de nada. Muito de nada. Cuidado. Não vai ter nada pronto no final das contas, né? E de uma maneira prática, o projeto é basicamente o seguinte, a gente tem que decidir o que nós vamos fazer, e aí existe um documento para isso. Você pode usar um Canvas, como o Project Model Canvas, tem várias coisas aí na internet, vídeos, livros sobre ele. O Project Model Canvas... Falei sobre ele, inclusive, no nosso Descobrir, falei sobre ele, sobre o professor Finocchio, se você quiser, inclusive, pode dar uma pesquisada aí, brasileiro, criou um framework mundial. Muito legal, que é realmente importante aí, mundialmente conhecido. É isso aí, porque ele vai ser o ponto de partida para a gente saber qual a justificativa daquele projeto, a sua necessidade, o objetivo que eu vou construir, e aí eu vou colocando os bloquinhos, que são recursos, o tempo, os requisitos, as entregas, quanto vai custar. Esse documento inicial é o nosso termo de abertura do projeto. Todo projeto tem que ter isso. Todo projeto tem que ter uma TAP. Todo projeto tem que ter. TAP a gente fala que é o termo de abertura do projeto, né? TAP aí, né? Essa sigla. É isso. Então, todo projeto tem que ter essa TAP. Tem. Porque senão... E isso seria uma burocracia ou não? É de praxe, a gente vai fazer mesmo. Vai fazer. Mesmo que seja uma pequena empresa. Sempre, em tudo. E mesmo que seja um pequeno projeto. Quais documentos a gente precisa ter pensando numa pequena, média empresa? Não pensando numa burocracia, né? Uma empresa mais burocrática e maior, né? Uma empresa grande aí do mercado, consolidada com um PMO mais estruturado. Pensando numa empresa SMB. O que a gente precisa ter em termos de documentação? TAP, o que mais? A gente precisa ter essa iniciação do projeto, são 7 coisas, basicamente, né? Perfeito. A iniciação do projeto, que é o termo de abertura, tudo isso pode estar até num mesmo documento. Tem modelinhos de Excel que são as abinhas, e cada uma das abinhas ali do Excel serve para isso. Isso eu encontro em modelos ou eu encontro na internet disponível? Tem na internet, tem vários, no meu YouTube tem alguns lá, tem muitos por aí, tá? Vamos lá pensar nos documentos que você precisa ter para gerenciar o projeto da sua empresa, do seu negócio. Vamos lá. Primeiro a TAP, que é o termo de abertura do projeto, que vai consolidar essa abertura, essa inauguração, digamos assim, né? Esse start do seu projeto. O que mais que a gente precisa ter? Aí nós precisamos das entregas, que nós chamamos de estrutura analítica do projeto, que nada mais é do que pegar os pedacinhos que você vai construir. Então, se a gente vai montar uma empresa física, como uma padaria, por exemplo, eu preciso do local, eu preciso do marketing, eu preciso de sistemas, um RP, um sistema de vendas, eu coloco isso como bloquinhos. Seria EAP? EAP, que é a divisão do trabalho. Então, a EAP, na verdade, são essas caixinhas, essas pequenas entregas que a gente consegue segmentar. Então, cada uma dessas entregas que a gente vai fazer, a gente consegue segmentar nessas caixinhas. Exatamente. E o que a gente precisa fazer para poder chegar nelas, é isso? E a próxima coisa que a gente precisa é o cronograma, porque lá no termo de abertura está a motivação do projeto. Por que estamos fazendo aquele projeto? Ele tem um objetivo, tem uma justificativa. Na estrutura analítica do projeto, nós temos o quê? Que são vários pedacinhos. E é isso que faz toda a diferença, porque muitas vezes as pessoas sabem o que ela quer fazer. Vamos dizer, eu quero emagrecer, por exemplo, eu vou colocar isso lá no termo de abertura do projeto. Mas se eu não detalhar, isso não vai acontecer. Então, basicamente, a TAP, né, que é esse termo de abertura nos do dá projeto, a motivação ou justificativa. É essa justificativa geral, mais alto nível. O que mais alto nível, né? Por quê? Por quê? E o que vem a EAP seria o quê? Exatamente. Né? E o que com os pedacinhos. O como seria o quê? Como e quando é o cronograma. Como e quando. Aí vem cronograma e recursos. Então eu preciso saber quais coisas vão ser entregues, porque esse é o grande problema, seja do empreendedor ou do profissional. A gente quer construir um shopping center, enfim, uma padaria, um salão de beleza, seja lá o que for, mas a gente não tem todos os bloquinhos. E aí ficam coisas faltando. Você vai estar lá montando o seu consultório de dentista e vai estar faltando equipamento. Por quê? Porque não tem uma lista de entregas. Essas entregas estão na EAP, para garantir que não falte nenhuma coisa. E aí nós vamos construir o cronograma que tem as tarefas agora. Então eu preciso pintar a parede, preciso montar o ar-condicionado, enfim. Todas as tarefas que forem ser realizadas naquele projeto. Essas tarefas vão ter a duração e vão ter a data. Então é o como e quando. E aí nós vamos poder colocar os nossos recursos para trabalhar.
Então, o Stefano tinha perguntado aqui se precisa disso para projetos pequenos, né? E para empresas pequenas. Talvez precise mais ainda do que na empresa grande. Porque a empresa grande, ela pode se dar ao luxo de desperdiçar recursos. Tem lá 100 pessoas, 1000 pessoas, milhões de reais. Se alguma coisa atrasar, eu mando comprar. Se faltou um ar-condicionado, peço outro. Enfim, não tá... Não vai fazer tanta diferença ali no budget. Não tá tão adequado, mas não é uma coisa de vida ou morte. Porque a gestão de projetos é eficiência. E as empresas pequenas, elas precisam ser muito mais eficientes. Então, se a gente pensar que a gravação do podcast é um projeto, tem um cronograma, então tem os equipamentos que estão aqui, as pessoas que estão trabalhando todas aqui, tem a gravação, tem a edição, tem uma série de coisas. Se isso não está organizado como um projeto, aí a equipe não vai saber o que precisa fazer. Quem vai ser o responsável por editar, quem vai ser o responsável pelo Instagram, quem vai ser o responsável por uma série de coisas aí. E aí, quando o empreendedor fica chateado às vezes, que as coisas não são realizadas, que a equipe dele não trabalha, por exemplo. Mas não trabalha por quê? Porque não tem a justificativa clara, ou seja, todo projeto tem que ter um termo de abertura, porque não tem as entregas subdivididas. Então, mesmo que eu sei que a gente tem que fazer um shopping center, qual que é a minha parte? Eu sou responsável pelo acabamento. Então, agora eu sei que um conjunto de entregas é meu. E eu não sei quando eu vou realizar, que é o meu cronograma, e aí eu tenho as estimativas disso. Então, essas 3 coisas tem que ter em todo o projeto. Pode ser um documento simples, pode ser um quadro do Mural ou do Miro, templates de Excel, tem várias ferramentinhas aí. Não importa, desde que ele esteja sempre atualizado. Todo projeto tem que ter, e aí você vai manter ele atualizado. Porque a partir desses 3 elementos que são do planejamento, aí a gente vai montar o plano de comunicação, porque eu posso ter fornecedores externos, clientes, outros, que é basicamente um Excel, com o que eu vou comunicar e quando, reuniões, que é outro problema de projeto. Às vezes a gente não combinou quando vamos fazer as comunicações do projeto e a gente começa a ter conflito com o cliente, conflito com fornecedores. Então a matriz de comunicação resolve isso. É um documento simples, um Excel, que tem o que precisa ser comunicado, para quem vai ser comunicado, de qual maneira e qual a periodicidade que eu vou mandar essa comunicação. E monta um plano de riscos, que basicamente são as incertezas do projeto. Eu posso ter um atraso no equipamento, posso ter um problema de qualidade com o meu fornecedor, enfim, alguns desses, para eu poder planejar as respostas. Aí eu tenho meu planejamento completo. E posso fazer a execução, monitoramento e controle, e depois o encerramento do projeto e aceitação. Bom, a gente viu que existe toda uma abordagem estruturada para a gestão de projetos. Mas para você que está começando agora, vamos lá, vamos focar aqui na gestão ágil. Pensando em menos documentação, menos burocracia, vamos pensar numa coisa mais fácil, mais factível para o empreendedor que está começando do zero. Me dê aí guidelines, me dê ali diretrizes que eu consiga começar a implementar a gestão de projetos, pensando que ela é, sim, diferente da gestão dos processos, né, da operação da organização, que é uma coisa nova, que vai ser finita, a gente já sabe, porém, como que a gente pode estruturar isso de uma maneira simples? A pessoa começa pensando já em ferramentas, pensando já no mínimo ali de documentações ou não? Como que ela pode começar a pôr em prática? O que você vê no mercado que está sendo realmente utilizado por parte desses empreendedores que estão começando do zero? Mário. Em primeiro lugar é a metodologia e o planejamento. Você já deve conhecer que as pessoas mais organizadas entregam mais coisas, né? Então, muitas vezes tem 2 empreendedores, estão criando o mesmo negócio e um consegue fazer aquilo e o outro não consegue. Então você atribui grande parte desse sucesso ao planejamento. Com toda certeza. É claro que um planejamento sem execução não vai funcionar. Perfeito. A gente não pode também só escrever o plano e ficar sentado que ele não vai ser executado. Mas põe em prática, né? Colocar em prática. Sim. Mas aquele que planeja e executa, ele sempre vai estar na frente de quem não planejou, porque a gente tem a capacidade de prever coisas e a gente tem a capacidade de mobilizar recursos. Então, em todo empreendedor, em todo empreendimento ou projeto, a gente sempre vai ouvir falar da questão das pessoas da equipe, que são muito importantes. Você acha que essas pessoas, elas são um fator preponderante aí pro sucesso? São primordial para o sucesso, mas elas também são orientadas pelo planejamento. Então, você pode ter a melhor equipe e eles não saberem o que é esperado deles. Então, isso tem mais relação até com o próprio
líder, com a Sim. liderança em si? Com toda certeza. É. Com toda certeza. Qual Se que é não- o papel desse líder não na tem gestão de projetos? Não tem nada pior do que um chefe desorganizado. A gente sabe disso, né? Todo mundo talvez já tenha tido um chefe dessa maneira, fica tudo assim, você não sabe com quem que estão as coisas, a gente não atinge resultados e no final das contas nós vamos ter que procurar culpados, né? A gestão de projetos, ela tá aí para fornecer orientação para o seu líder, para você, se você é o líder aqui, o chefe, né? E para a sua equipe. A gente, com uma boa gestão de projetos, pode ter equipes cada vez maiores. Não estamos limitados para uma quantidade de coisas. Então, Porque- a gestão de projetos, ela vai trazer esse fit com as pessoas, esse Vai. link com as pessoas. Com toda certeza. Tanto que é um dos pilares do Project Management Institute, que é o Instituto de Gestão de Projetos. Um conjunto de habilidades está ligado a negócio e estratégia, que é o que é chamado de Business Acumen. O outro está ligado às pessoas, que é Power Skills ou Soft Skills. E o terceiro pilar está ligado a metodologias e métodos. Mas uma coisa muito importante é que todo chefe, todo gestor, se ele não souber gerenciar, ele também não vai conseguir liderar. Porque, assim, tem um limite para você inspirar as pessoas, sendo que ninguém sabe para onde você vai. E elas seguirem você, sendo que a gente não tem responsabilização e não tem as entregas, né? Então, quando a gente pega grandes líderes, aí, grandes empreendedores, todos eles vão falar disso. E de todas as áreas. Às vezes a gente vê grandes profissionais aí de áreas que a gente nem imaginava aí, que tem projetos, né? O Érico Rocha, que é uma pessoa muito famosa aí da área de marketing, tem lá um post dele falando que a coisa mais importante que ele fez no negócio dele foi a gestão de projetos e depois a gestão de operações. Quando a gente vai para outras áreas aqui, estamos falando da área da saúde, tem escritórios de projetos em todas as grandes operadoras de saúde do Brasil. Nos maiores hospitais tem também gestão de projetos. Então não é só uma disciplina técnica, é uma gestão da organização. E todo chefe vai ser um gestor de projetos. Você não tem como fugir disso. Uhum. Tem um outro livrinho muito bacana, acho que esse é legal para quem quiser ler e começar a colocar em prática, né? Acho que 2 recomendações importantes. É o livro de Empreendedorismo e Gestão de Projetos, do Paulo Sabag, porque ele fala dos projetos e de como montar uma empresa a partir de projetos, Uhum. seja lá qual for a sua empresa. E o outro livro é a Gestão de Projetos para Não Gestores de Projetos, que ele fala uma coisa muito interessante lá, que em todas as áreas a gente tem projetos, né? E à medida que você se tornar um gerente, um diretor, um vice-presidente, ou se você é um dono de uma empresa, aí você sempre vai ser um gerente de projetos. Uhum. Porque o que faz um diretor comercial, por exemplo? Ele tem que pegar objetivos estratégicos da empresa, transformar isso em iniciativas para ele poder avançar o negócio. Então, eu tenho que abrir novas filiais, é um projeto. Se eu tenho que implementar um CRM, é um projeto. E aí, Todos eles, E né? aí, no caso de uma pequena, média empresa, de um empreendedor que está começando, vamos lá, vamos setar aqui. Ele precisa ter um escritório de projetos? Ele precisa ter essa estrutura para poder definir o que é padrão de projeto ou não? É possível ele pegar, por exemplo, e determinar um modelo de projetos para coisas que são mais relevantes e prioritárias para aquela empresa que ele está montando e coisas que não são tão relevantes, geralmente, que é o que usualmente se configura, fala iniciativa, mas não tem uma estrutura, mas tem um modelo de projetos menos estruturado, menos, né, burocrático, por assim dizer. É possível fazer isso ou Sim. não? Você acha que tem que colocar tudo dentro de uma mesma estrutura, com pessoas trabalhando esse escritório de projetos, determinando um padrão perene para que isso aconteça? Não necessariamente. Então, Aham. assim, os escritórios de projetos, eles têm crescido nas organizações. Quando existem muitos projetos, também tem muitos recursos. Que quanto mais estrutura você colocar, aquilo também é um custo para a organização. O que um empreendedor precisa fazer, no mínimo? Ele precisa ter alguém que organize os projetos. Pode ser uma pessoa part-time. Pode ser uma pessoinha só ali dentro da empresa. Uma pessoa, pode Aham. ser, depende ali do número de projetos, né? Ou ele pode orientar os seus líderes para que eles tenham projetos e consolidem isso para apresentar para ele. Então também é uma possibilidade. Então você é o E aí dono ele da vai empresa. orientar todos esses líderes. Exatamente. Perfeito. Então você é o dono da empresa. E aí tem uma área comercial e marketing, tem uma área de produção, vamos dizer que você fabrica alguma coisa, tem uma área administrativa, por exemplo. Você vai organizar quais são os projetos importantes da sua empresa. Então na área administrativa, eu preciso implementar um novo ERP, um sistema financeiro. Aquilo é um projeto, você vai colocar como gerente do projeto a pessoa que está à frente da sua área administrativa ou financeira, talvez seja um coordenador, um gerente, né? Depende aí do tamanho da empresa, pode até ser uma pessoa mais júnior, mas ela vai acompanhar
aquela implementação do ERP, e nós temos que, no mínimo, ter as 3 coisas que discutimos, que é um objetivo para aquilo, um PM Canvas. De repente a gente coloca aqui, deixa um link aqui também no podcast para quem quiser baixar. Já vai estar ali, já próximos... dentro desse episódio, a gente já vai ter ali no Transformar, né? A gente vai ter esses links específicos. Já pega nos próprios materiais da aula que vai ter, vou deixar lá esses exemplos de Excel, ele precisa no mínimo ter este PM Canvas, ele precisa ter as entregas, que é a sua EAP, e o cronograma. Então essas 3 coisas ele pega e delega para a pessoa administrativa que vai estar acompanhando o financeiro. Na parte de marketing, eu preciso criar uma nova campanha, um evento, vou participar de uma feira, né, alguma feira, por exemplo, que seja da sua indústria. Cria um projeto, aquela pessoa de marketing vai cuidar desse projeto, tem que ter um cronograma, etc. Ela vai apresentando para você que é o dono da empresa, né? Na área de produção, eu preciso colocar uma nova máquina, talvez a sua indústria seja uma indústria de brinquedos, enfim, qualquer coisa aí que a gente imaginar, ela vai precisar de uma nova máquina, um novo equipamento, uma reforma, um escritório, coloco isso como responsabilidade da pessoa que está à frente de operações. Ele cria um projeto e cada um desses tem os projetos, digamos que tenha 3 projetos cada um, eles vão apresentar para você numa reunião semanal ou numa reunião mensal, de uma maneira muito simples. Não é necessário comprar software inicialmente, não preciso ter um escritório de projetos com múltiplas pessoas. Tudo vai depender de tamanho da sua empresa. À medida que você crescer... Comece com o que você tem, é o que eu sempre digo. Comece com o que você tem. É até uma abordagem, né, da metodologia do Kanban, mas comece com o que você tem, o que você já dispõe. Em termos de ferramenta, em termos de conhecimento, comece com o que você já dispõe. Mário, para fechar, a minha última pergunta tem a ver muito mais, não com o Mário que está contando aí, né, como é possível trazer a abordagem de gestão de projetos para dentro de um empreendimento, mas para você como empreendedor, né, como, poxa, você teve as empresas que você criou e tudo mais, você trabalha com gestão de projetos, você é uma empresa, correto, de gestão de projetos? Gestão de projetos. Pois é, me conta aqui, como empreendedor, como que foi essa sua jornada? O que você agregou de conhecimento em termos de gestão de projetos, modificação de produtos, novos modelos de negócio, primordialmente, porque a gente sabe que a gestão de projetos, ela tá aí para trazer a novidade, né? E eu sei que a sua empresa passou por várias reestruturações, não só em produtos, mas também em modelo de negócio. Como que foi isso para você como empreendedor, não como professor, né, como referência em gestão de projetos no mercado? Como que foi isso para você como empreendedor? A gestão de projetos é uma coisa que a gente usa muito internamente dentro da organização, não só vendemos a gestão de projetos para fora. Eu acredito que é ela que fez a gente passar por essas transformações, porque temos lições aprendidas e nos ajuda a ter um foco da equipe. Mas você analisou o mercado, você viu como que foi esse negócio de pensar, poxa, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que adaptar a um mercado novo que está surgindo, porque acho que é uma característica muito forte da gestão ágil, concorda? Também. A gestão de projetos, seja a gestão ágil ou a gestão tradicional, ela está intimamente ligada à estratégia. Então, a mudança também, né? A mudança. Então, hoje a gente fala que a gestão de projetos é a execução da estratégia, porque tudo que você vai fazer de novo, ele passa por um projeto, né? Vamos dizer que a gente tem uma fábrica de bolachas, por exemplo, e aí se eu ficar produzindo o mesmo tanto e vendendo o mesmo tanto, eu não saio do lugar. Se eu quero vender mais bolachas, vem um conjunto de projetos. Aí eu tenho que criar um projeto de marketing, um projeto de centros de distribuição, um novo sabor de bolacha. Cada um desses são projetos, né? Então, a gente também, como empresa de tecnologia de projetos, sempre nos organizamos dessa maneira. Qual é o objetivo estratégico do próximo ano ou dos próximos anos? E aí, que projetos que são necessários para isso? Então, muitas empresas, elas acabam não se reinventando ou fazendo a mesma coisa, porque elas têm um objetivo de mudar, mas não transformam isso em iniciativas e projetos. Assim como as pessoas, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, de emagrecer. Você tem aquilo, mas e aí? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um projeto de 3 meses de dieta. É o saber o que, né? Então, nossa, eu gostaria muito de emagrecer 5 quilos, mas como? E o acompanhamento do dia a dia. E fazer aquilo dali virar um plano para que eu realmente coloque em prática isso diariamente.
E o que vai acontecer é que a gestão de projetos, ela te ajuda a entender a realidade e fazer os ajustes do dia a dia. Porque, obviamente, que nós temos vários desvios, seja na nossa organização, em outras organizações, atrasos, riscos, mudanças de recursos, mudanças externas, todo tipo de coisa vai acontecer. E é até uma coisa que muita gente pergunta, né? Poxa, Mário, você vai mudar, para que planejar? Porque se você não planejar, as mudanças vão ser sempre uma surpresa e você nunca vai estar preparado. Se você planejou, você pode rever e adaptar o seu plano. É mais ou menos como o mapinha do Waze, do Google Maps, por exemplo. E foi isso que vocês fizeram dentro da empresa? É isso que a gente fez e continuamos fazendo até hoje. A gestão de projetos nos ajuda a ter o feedback dos stakeholders. Então, quando você tem isso de uma maneira estruturada, a gente obtém informações de clientes nossos sobre o produto, sobre o serviço, sobre a execução, para que possamos criar melhorias nele também. A gente tem as lições aprendidas das coisas que deram errado, sejam equipes, fornecedores, métodos, enfim, coisas ali, não com o objetivo de buscar culpados, que acaba sendo muitas vezes quando você não tem planejamento, porque você não tem planejamento, deu tudo errado, agora quem que é o culpado por aquilo? Se a gente tem um planejamento e tem um método, o que a gente vai fazer é procurar melhorar essas etapas para a gente atingir os nossos resultados. Então, assim, a gestão de projetos é algo que fez a nossa organização e evoluindo de várias coisas, né? Nascemos como treinamentos de gestão de projetos. Naquela época era uma gestão mais preditiva, muito mais tradicional, preditiva, por assim dizer? Sim. Essa é uma coisa legal também, porque à medida que você fica bom em planejar em métodos, você vai podendo criar suas adaptações. Não é um trilho ou uma receitinha de bolo ali, Conta né? aqui Uma pra coisa mim, prescritiva, né? O que vocês pensam em termos de modificação, em termos de adaptação de metodologias? Hoje, cada vez mais, a gente faz o que chamamos de metodologias híbridas, que é você conseguir fazer esse planejamento que eu falei, mas a gente ter agilidade nas execuções. Então, já sabemos para onde a gente quer chegar e você faz o que chamamos de um planejamento de alto nível, mas aí eu consigo fazer pequenas adaptações. Então, a gente quando você estratifica ali, quando você refina aquele backlog, você joga ele para o modelo de gestão ágil. Exatamente. Perfeito. Mas ainda assim eu consigo ter um bom planejamento, porque às vezes a gestão ágil abandona muitos planejamentos, né, de uma maneira errada até, e aí você vai fazendo um monte de coisa, mas elas não se somam no final. Então, eu preciso ter uma visão do que eu vou construir, mas eu posso adaptar a execução do dia a dia. A gente faz isso com fábricas de celulose, enfim, empresas de seguros, finanças, todas elas vão ter um determinado objetivo a ser executado, aquele projeto específico a ser gerenciado. A gente gerencia os projetos em nome do cliente ou faz diagnóstico, consultoria, assessment em matéria de gestão de projetos. E a gente vê que cada vez mais as organizações estão buscando isso como eficiência. Então, temos feito diversos trabalhos, seja no Brasil, seja fora, né? Temos implementações de software na Europa, no Oriente Médio, o desenvolvimento da suíte Modern PMO, que passou por essas transformações, é um conjunto de metodologias, um conjunto de ferramentas para apoiar essas metodologias e também o apoio consultivo e de treinamentos para os gestores de projetos. E isso funciona muito bem por causa do planejamento e da adaptação. Então, a gente trabalha em paradas de manutenção. Você tem um cenário lá em que nós temos uma quantidade de tarefas muito grandes e mais definidas. O que seria uma parada de manutenção? As fábricas param 3 dias, 7 dias, às vezes mais tempo de periodicidade para que elas possam restabelecer todos os seus equipamentos. A gestão do projeto dessa parada. Gestão do projeto dessa parada. Então, há campo para você atuar em gestão de projetos, né? Não só internamente, dentro da sua empresa, mas também prestando isso, né? Prestando isso como serviço para outros negócios. É isso? É uma grande área, com toda certeza. O Project Management Institute fala que até 2027 nós vamos ter 88 milhões de vagas voltadas à gestão de projetos no mundo. É muita coisa. E no Brasil são em torno de 12 milhões ou algo nesse sentido. É muita coisa porque o mundo está se tornando projetizado. Então, se você pensar, todos os shows são projetos. E são empresas de projetos que vendem isso. Então, Rock in Rio, pensando enfim, em eventos, The na Town, verdade não só shows, né? Todos feiras, os eventos. Né? Empresas de feiras, a gente trabalha com empresas de feiras, tem lá os seus projetos. Editorial, revista, cada edição é um projeto.
Ou se você parar para pensar, as organizações de educação, então MBAs, instituições, são projetos também. Tem uma campanha do MBA, vou montar a logística dele, os seus módulos, assim por diante. Perfeito. Ou vão ser gerenciados internamente, ou também são uma grande oportunidade de empreendimento, né? Quem quiser criar ferramentas de gestão de projetos, serviços terceirizados de gestão de projetos, não apenas nas áreas técnicas, mas em todas as outras áreas, é uma coisa que é crescente no mundo também. Mário, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Achei que foi muito pertinente trazer você, porque você está inserido nesse contexto de gestão de projetos, é empreendedor, né? Trouxe a sua empresa de gestão de projetos aí para o sucesso, né? Conseguindo ter excelentes clientes e cases. E é um prazer ter você aqui. Agradeço demais a oportunidade de poder conversar com você e trazer um pouquinho desse dia a dia prático aí da gestão de projetos, mas que você, empreendedor, consiga implementar na prática, no dia a dia, no seu negócio, né? Mesmo com, assim, pequenos conceitos que você vai introduzindo, tentando gerenciar o que você chama aí, às vezes, muitas vezes, de iniciativa, mas que são pequenos projetos que vão levar o seu negócio para o próximo nível. Muito obrigada por você estar aqui. Agradeço você também aí que está assistindo a gente. É um prazer. Obrigada. Sua palavra aí pra isso gente. aí. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Quem precisar de qualquer ajuda, você tem todos os materiais aqui no Let's Cast, na Let's Go também, para que você possa se preparar não apenas em gestão de projetos, mas no que você está fazendo de empreendedorismo também. Mário é um dos nossos experts, inclusive. É isso aí, estamos lá nas módulos aqui também, e o que vocês precisarem de qualquer ajuda, podem mandar mensagem para a gente também, lá no Instagram, LinkedIn, através dos canais aqui. Estamos à disposição, prazer enorme, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Obrigado você, empreendedor que está assistindo a gente. Acompanhe aí os próximos episódios. Vejo você nos próximos episódios. Continue acompanhando.